Bem, mais uma vez o encontro com o Dr. Delfim Neto, professor, sempre é muito agradável, porque com o professor Delfim Neto nós falamos de história, de Brasil, de gestão pública, de economia e de momentos importantes do passado recente do Brasil e da conjuntura econômica brasileira, que é muito complexa. Então, agradeço mais uma vez o senhor ter aceito esse convite no nosso encontro semanal e já coloco para o senhor a seguinte questão. Hoje o grande assunto do dia foi a fala do presidente brasileiro na abertura da Assembleia Geral da ONU, agora por teleconferência, tendo em vista a pandemia, e ele fez, o presidente da República, uma série de considerações sobre a questão do meio ambiente, né, e a relação com o mundo e com a economia. Colocaria justamente para o senhor o seguinte: como é que fica essa questão no momento do enorme crescimento econômico, no milagre econômico, lá nos anos 1968, 73, 74, quando o senhor era ministro da Fazenda, a questão da conservação da natureza e a economia? Essa relação que parece que nem sempre é um bom diálogo. Como é que foi possível estabelecer um bom diálogo? Vila, primeiro, muito obrigado pela oportunidade que você me dá. Dizer que esse é um assunto realmente muito interessante, porque tem uma participação muito complexa. Tinha tido uma reunião, que é a primeira vez em que se chamou atenção para esta relação entre a estabilidade do ambiente e a atividade econômica, foi numa conferência de Estocolmo, nos anos 70, em que você fez esse link. Porque desde metade do século XIX, algumas pessoas já tinham descoberto que a ação antropogênica, a ação do homem, estava, na verdade, alterando as condições climáticas. Era uma coisa muito lenta, mas em um século e meio acabou mostrando que era verdade. Com esta concepção, o McNamara foi eleito presidente do Banco Mundial. Ele tinha vindo de um negócio muito ruim, aqueles ataques no Vietnã, aquela menina nua que pegou fogo com aquele Nepal, uma coisa medonha. De forma que estava em plena recuperação da sua memória e introduziu no Banco Mundial como condição para aprovar qualquer projeto a completa obediência às leis que, naquele momento, eram as mais adequadas. É claro que avança o conhecimento, avançam as coisas. Mas, talvez um dos primeiros projetos que ele aprovou foi o projeto de Carajás. Quando nós apresentamos o projeto de Carajás, ele me disse: Delfim, aqui é o seguinte, eu só financiarei Carajás se vocês satisfizerem todas as condições ambientais que nós estamos exigindo. Aqui não tem acordo, não tem negociação. Então, eu acho que eu posso dizer para você, Vila, que talvez o projeto Carajás, que é um projeto estupendo, gigantesco, seja o primeiro projeto no mundo em que aquelas condições de estabilidade da natureza foram totalmente respeitadas. Até hoje, Carajás é um exemplo de conservação com exploração inteligente. Com os rios de Tucuruí. Na verdade, você completou esse círculo, que é uma coisa custosa, porque ela realmente aumenta muito o custo dos projetos. Mas hoje é visível que aquilo é a única forma de você poder coordenar, no longo prazo, um relativo controle do aquecimento global com a atividade econômica que você precisa para sobreviver, que a população do mundo precisa para sobreviver. E isso continua, eu acho, hoje, talvez até com certo exagero. Houve um ataque de verdismo em que impede a atividade, não crê que seja possível combinar. Em alguns casos, realmente é muito difícil combinar, digamos, a exploração de ouro com a conservação da natureza. Porque aí, no fundo, você envenena a natureza com mercúrio, e aquilo é um negócio que é insolúvel, não tem mais solução, não tem arranjo, não tem volta. De forma que algumas atividades ou vão ter que encontrar novas tecnologias, ou não vão poder ser praticadas mesmo.
Agora, no caso que eu gostaria de chamar a atenção de você, é que hoje estou muito impressionado com a nossa imprensa, com a televisão. Hoje de manhã eu me convenci, como dizia o velho Bismarck, nunca se mente tanto como antes de uma eleição e como antes de uma guerra, e durante uma guerra. Hoje, ouvindo os discursos do Xi, que é um grande democrata, do Bolsonaro, que é o salvador da pátria, eu vejo que realmente o Bismarck tinha razão. Não se pode levar a sério nada que se fala nas vésperas de uma eleição ou durante uma guerra. Então, mas uma coisa que me impressiona é que eu acho que o Brasil está tomado de uma tal perplexidade que hoje, eu não tenho dúvida, a imprensa brasileira hoje, televisada, afirmou que quem provocou o aquecimento global no mundo foi o Bolsonaro. O Bolsonaro é que produziu todo esse efeito que está aí, a queima no Mato Grosso, a destruição da Amazônia. Claro que ele tem muito culpa nisso. O Bolsonaro, na minha opinião, é uma infelicidade, na verdade. Ele tem uma recusa para aceitar o racional. E é uma coisa, uma proteção difícil de vencer, porque é uma proteção produzida, na verdade, eu acho que por uma mistura de religião com fatos. Então, este é um problema que nós vamos ter que enfrentar. Agora, é preciso, claro que nós estamos numa situação extremamente delicada, mas é evidente que essa é uma coisa que está acontecendo no mundo. Nós não podemos imaginar, nós temos tido menos competência, talvez não, seguramente, para enfrentar o problema. Mas não é possível eliminar o problema simplesmente dizendo que o Bolsonaro não existe. Não, queiramos ou não, o Bolsonaro corresponde talvez aí 30%, 35% do desejo da sociedade. O que tem acontecido nos últimos 6 ou 7 meses de redução da rejeição a Bolsonaro, somado com o aumento de aprovação a Bolsonaro, é um negócio absolutamente surpreendente. Então, o que me parece é o seguinte, nós precisamos compreender que fenômeno é esse. Sim, sim. Precisamos dizer, eu sempre brinco, até acho que disse ao senhor, lembrando do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Da Marcela, né? Que Marcela amou-me por 15 meses e 11 contos de réis. Então, vamos ver quanto tempo dura, inclusive porque tem eleições em novembro, o auxílio emergencial cai de 600 para 300, né? Isso significa realmente muito, né, para as pessoas que receberam os 600. Não, vai ser muito. A questão do emprego, né? Vila é mais. Vila, na verdade, se você pegar a média da ajuda, é quase 900. Sim. Porque as senhoras mães solteiras tinham 1.200 de auxílio. O que foi tudo correto. Eu acho que o Brasil se saiu muito bem disso. Agora, você tem razão. É como nós vamos continuar com esse processo no ano que vem, quando você vai ter que voltar a respeitar o teto, você vai ter que respeitar, você vai ter que aprovar a PEC 188, em que você fixa o teto, você precisa de arranjar um espaço para investimento público, porque é impossível o crescimento sem investimento público, e sem o investimento não há como reduzir o nível de emprego. Sim, sim. Então, esse processo, uma coisa está ligada à outra. Eles vão ter que apresentar um projeto. Aqui também eu gostaria de chamar a atenção, porque o Bolsonaro é uma coisa interessante. Como eu já te disse, ele dança, ele vai, ele volta, ele sobe, ele desce, vai para a direita, vai para a esquerda, fala, nega. E, na verdade, ele mesmeriza um pedaço da sociedade que fica observando.
ele conseguiu empurrar agora para o Congresso a responsabilidade de abrir um espaço para uma renda mínima. Que o Congresso que se cuide, eu não quero saber de nada. O Congresso aceitou, ou seja, é um passe de mágica. É uma coisa interessante. Agora, não tem escapatória para isso. Vai ter que fazer um projeto. Tem uma questão, eu queria colocar uma questão histórica, mas antes eu queria perguntar para o senhor o seguinte: estava lendo o noticiário desses dias e muitos dos comentaristas no campo econômico estão muito preocupados com a dívida pública, né? E que os juros futuros estão subindo. Eu tenho uma questão que, vez por outra, aparece, doutor Delfim, que é a seguinte: por que não alongar o perfil da dívida? As pessoas... isso é bom? Isso é ruim? É possível? Deixa eu lhe dizer, bom, você está pondo o dedo na grande ferida, porque a estabilidade fiscal, ou melhor, a crença na estabilidade fiscal é fundamental para ter estabilidade fiscal. Quando eu começo a encurtar o prazo da dívida, por quê? Porque como eu tive uma redução do nível de juros, que é uma coisa muito útil, principalmente nesse momento em que a dívida é praticamente igual ao PIB. Então, por exemplo, se eu tiver uma dívida, uma taxa de juros real de 1%, basta eu crescer 1,5% para que a relação dívida-PIB decresça. Quando eu vejo a relação dívida-PIB decrescendo, eu me tranquilizo. Me tranquilizo e continuo operando. Só que acontece o seguinte: na medida em que eu vou encontrando dificuldades de vender o papel a esse preço e preciso estender o prazo da dívida, eu tenho de convencer o comprador a aceitar um risco maior. E isso eleva a taxa de juros. Quando eu começo a elevar a taxa de juros, eu começo a criar nas pessoas uma desconfiança de que alguma coisa pode não terminar bem. Sim. Então, este processo que nós estamos... A sociedade está rejeitando a redução do prazo. Ou seja, a sociedade está começando a revelar uma certa descrença na estabilidade fiscal. Isso seria uma coisa absolutamente terrível. Quer dizer, você aí perde o controle, de verdade. Sim, sim, isso sim. Isso exige, na verdade, o teto respeitado e gatilhos para tão logo você chegue perto do teto, que você possa suspender reajustes salariais, previdência, gastos inúteis, substituí-los. Você teria que atacar, na verdade, todo esse sistema para você conservar a taxa de juro baixa, que é fundamental. Sim, perfeito. Deixa eu colocar uma questão histórica para o senhor. Hoje, lendo a Folha de São Paulo, tem uma seção da Folha chamada Folha há 50 anos. Aí, coincidentemente, o senhor citou o Robert McNamara, e a matéria de 1970, 22 de setembro de 1970. A manchete é a seguinte: Delfim refuta McNamara e pede controle da inflação dos Estados Unidos. E diz a matéria o seguinte: o ministro Delfim Neto da Fazenda afirmou ontem em Copenhague que é mais importante a liberalização do comércio internacional por parte dos países industrializados e o controle de inflação nos Estados Unidos do que a contenção da explosão demográfica do terceiro mundo. Aí, mais à frente, o senhor diz: McNamara revela demofobia, pois dedica 50% de seu discurso à questão demográfica e apenas 10% aos verdadeiros problemas do desenvolvimento. Delfim Neto refutou também o cálculo de McNamara de que a renda per capita do Brasil seria de $500 no ano 2000, ao falar sobre como vai se ampliando a diferença de renda entre os países desenvolvidos e os que estão em desenvolvimento. Vou ficar por aí. Como é que era essa questão, doutor Fim? Quer dizer, essa demofobia? As nossas relações com o McNamara eram muito boas.
Sim. Agora, o problema dele era o seguinte: o Brasil não vai crescer nunca, porque o Brasil faz muito filho. Ponto. Quer dizer, realmente, a taxa de reprodução naquele momento era quase de 1 para 4, 1 para 5. Cada mulher deixava 4 filhos, 5 filhos. Mas aí, no ano 2000, ele se equivocou totalmente. Você já tinha alterado tudo isso. A educação alterou tudo isso. Hoje, na verdade, mal uma mulher deixa uma mulher. Ou seja, nós estamos regredindo. A população brasileira passou já pelo máximo e está regredindo. Eram, digamos, preconceitos arraigados. E eu dizia, para o Brasil crescer, vocês têm que liberar o comércio internacional. Vocês têm que... Porque vocês são o motor. Eu sou a resposta para a tua alternativa. Eu não posso crescer sozinho. Eu não posso me segurar pelo cabelo e me levantar e sair andando. Quer dizer, eu preciso de uma força externa para fazer a alavanca, para eu poder... E não sou eu, o mundo subdesenvolvido. Porque eles nos tratavam todos, naquele tempo, nós éramos chamados subdesenvolvidos. Subdesenvolvidos, sim. Nós só nos tornamos emergentes muitos anos depois. Até é uma questão de respeito verbal. Mas, na minha opinião, eles nunca, na verdade, tiveram uma ideia clara do que fazer para o desenvolvimento. O Banco Mundial ajudou o Brasil em muitas coisas, mas o Banco Mundial também tinha preconceitos gigantescos. Vila, nós destruímos o setor ferroviário brasileiro porque o Banco Mundial achou que o petróleo ia continuar custando $1 o barril até o fim dos tempos. O Banco Mundial só financiava a rodovia se você abandonasse as ferrovias. Vila, um dia essa história vai ser escrita, porque nós ficamos hoje, inclusive, acreditando, eles soltam um relatório, nós acreditamos que tudo aquilo, eles receberam uma mensagem divina, que eles são oniscientes, e como têm dinheiro, são onipotentes. Ou seja, nós estamos atacando aqui uma coisa que eu acho que é muito interessante do ponto de vista histórico. Para a gente ver o seguinte, você precisa realmente de uma base analítica mais sólida. Você, quando vai ter uma negociação externa, você tem que ter os teus interesses, Vila, muito bem analisados, muito bem tratados. Você tem que analisar o instante que você está vivendo, a circunstância que você está vivendo, estimar os crescimentos, não acreditar no crescimento que ele está dizendo que você vai ter. Se aquilo fosse verdade, nós não teríamos vindo da 48ª economia do mundo para a 6ª economia do mundo. Então, o que me parece importante, de qualquer forma, eu acho que é importante reconhecer, McNamara foi um grande amigo do Brasil. McNamara ajudou o Brasil a fazer o primeiro projeto realmente de acomodação entre a natureza, uma natureza selvagem, como a de Carajás, e um projeto primoroso de aproveitamento racional dos fatores de produção. Perfeito. Eu tinha umas outras questões, mas vou deixar para a semana que vem, doutor, que é uma questão também que fica na minha cabeça, que é por que nós temos reservas internacionais tão altas, há um custo para mantê-las ou não, e por que não seria possível parte delas serem colocadas aqui com muito cuidado? Tal. Essa é uma questão muito interessante. Na verdade, é o seguinte, eu vou fazer a coisa com mais cuidado. O problema é consumiram, é preciso que alguém compre. Eu não tenho a menor dúvida do que você está falando. A reserva, provavelmente, a reserva é um seguro. Então, eu não faço o seguro. Se eu tenho uma casa de 100 mil reais, eu não faço o seguro de R$1 milhão.
eu faço um seguro no máximo de 90 mil reais, ou 100 mil reais. Então, o que eu tenho é o seguinte, é um seguro muito maior do que eu precisaria para dar estabilidade externa, para manter meu câmbio flutuando adequadamente. Para vender, eu tenho que valorizar. Quando eu começar a vender, eu valorizo o câmbio. Quando eu valorizar o câmbio, eu prejudico a exportação. E aí a cobra morde o rabo. Então, Sim. esse é um negócio interessante para saber como, na verdade, provavelmente, se eu tiver um processo de desenvolvimento acelerado, eu vou poder vender as reservas sem perturbar o equilíbrio cambial, vou me livrar delas, vou voltar para o nível que eu acho que é adequado. Sem um crescimento, sem uma demanda de dólares por brasileiros para investir ou para transferir, fazer o que ele quiser. Eu não posso mexer, não posso acelerar a destruição das reservas. Perfeito. Nós vamos pegar essa questão e outras que foram aparecendo durante a semana e na semana que vem vamos aproveitar e conversar sobre isso. É sempre bom, muito bom ouvi-lo. E essas questões históricas que são muito legais, que o senhor sempre fala. Que nos prende. É isso. Muito obrigado, Vila. Foi uma grande Muito obrigado. alegria. Até a semana que vem.